Vamos lá nas nossas Media Carries. O que são então as Media Carries? Elas permitem apresentar então o mesmo site de maneira diferente em dispositivo diferente. Eu não consigo pegar um site com 1 milhão de informação para mostrar numa telinha deste tamanhozinho assim, né? Que é o tamanho do celular, ou hoje em dia tem até smartwatch que entra na web, assim. Não tem como eu apresentar essa informação tudo num dispositivo tão pequeno. Como é que eu trato essas telas diferentes? Justamente usando essas media carriers para fazer isso. E justamente esse tratamento entre essas diferentes tamanhos de tela, que é o tal tão famigerado design responsivo que todo mundo quer e precisa hoje em dia. Não tem como não fazer isso sem ser responsivo. Beleza, vamos vendo um pouquinho mais então essas media carriers. Esse aqui é um exemplo então de como é que a gente pode usar essas media carriers. A gente pode usar elas de duas formas. Dentro do nosso código CSS, que é o exemplo aqui embaixo, a gente usa esse seletor especial de mídia aqui, e a gente define parâmetro aqui. Ou, quando a gente vai chamar o CSS, quando a gente monta a instrução, link aqui dentro do HTML, que chama o nosso CSS, a gente pode definir para qual tipo de mídia esse CSS vai funcionar. Então, nesse caso aqui, a gente está chamando um example.css, que só vai funcionar em dispositivos cuja a largura máxima da tela seja 800px. Então, esses dois recursos ali que são as tais media carriers. Então, elas são justamente para atribuir, então, condições diferentes por tipo de mídia ou característica da mídia. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre os tipos de mídias que a gente tem disponível. All são todos os dispositivos de mídia, acho que nesse não tem muito o que explicar, né? São simplesmente tudo. A gente tem os tipos de mídia que são tipo tela. Screen. Então, notebook, é celular, é relógio. Kindle é uma tela, também é um tipo de tela. A gente tem um outro tipo de mídia que pode ser print. A gente pode fazer um CSS diferenciado, diferente, especialmente para a versão de impressão. A gente pode ter o mesmo site com uma versão de tela ou uma versão para uma mídia impressa. Ou a gente pode ter especialmente para TV, por exemplo. E aí tem alguns outros tipos de mídia que não são tão comuns, eu não tenho certeza até que ponto estão implementados nos outros navegadores. Entre elas, uma que eu acho muito interessante, que é a handheld, ou seja, dispositivos que eu seguro na mão, como celular, tablet ou até mesmo o Kindle. E tem alguns outros tipos de mídia que também não são muito comuns, mas que podem estar disponíveis e mais associados à acessibilidade. A gente pode ter dispositivos definidos aqui para Braille, a gente pode ter um CSS para Braille especificamente, para impressoras de Braille, para projetores, para voz, cara, a gente pode definir CSS para leitor de tela para deficiente visual. TTY, que é para terminal, por exemplo, se tu vai acessar o site da Lefa pelo terminal, a gente pode fazer um CSS especial para o que vai aparecer no terminal. E aqui tem um exemplo, então, de como é que a gente pode selecionar os tipos de mídia. Quando a gente não bota nada, como é esse caso desse primeiro aqui, a gente está dizendo que é all, é todo mundo. Se tu não seleciona nada, é porque é todo mundo. Então a gente não precisa botar, quando a gente for selecionar mídia, arroba media all para dizer que é para todo mundo. Se não botou nada na frente, é para todo mundo. Aqui, por exemplo, a gente está mudando a cor. Aqui a gente tem um botão que tem a largura de 100 pixels e essa cor. Quando a mídia é uma tela, que é uma situação especial, não é para todos os dispositivos, a gente muda a cor. Mas eu tenho uma outra situação. Quando é dentro de um terminal ou para impressão, eu quero deixar esse botão numa cor que seja mais imprimível, mais visível num papel, por exemplo. Então eu posso selecionar com o arroba mídia o tipo de mídia. E a gente tem os media features, que são características da mídia que a gente pode usar. Características da mídia tem muitas. É uma lista enorme de características das mídias. Eu não trouxe todas aqui, eu não sei se todas estão implementadas. Eu trouxe aqui as que eu mais vejo nos códigos de CSS. E o mais comum entre eles, disparado, o max e o min width. Esses dois caras aqui são os mais comuns de ver. A gente seleciona pela largura da nossa tela. A gente está selecionando a característica de largura. A gente pode pegar pela altura, pela resolução da tela, pelo aspect ratio, ou seja, se é uma tela muito larga, se é uma tela mais compridinha, a gente pode selecionar por aspect ratio, por orientação, se é uma tela de computador, que é landscape, ou de celular, que é portrait, né, que eles chamam. Tudo isso dá para selecionar pelas características da mídia. Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem um seletor que pega mídia quando o máximo da tela é 600px. Algo com no máximo 600px de largura, esse botão exemplo ele não vai aparecer.
Eu vou esconder esse botão da classe exemplo. Observe, quando a gente, aqui no slide anterior, que a gente trazia o tipo de mídia, a gente pode botar o tipo de mídia sem estar entre parênteses aqui. Tipo de mídia não está entre parênteses. Quando a gente vai para seletores de características, que daí a gente tem um par de valores, que é no caso max width e quanto que é o max width, a gente separa por parênteses aqui, senão não vai funcionar, vai dar ruim. Beleza, então aqui, quando a gente tem mídia com uma largura máxima de 600 px, a gente tem esse comportamento. Mas, se for uma tela e tiver 600 px, eu posso ter outro comportamento. Nesse caso aqui, eu fui infeliz e botei o mesmo comportamento para todos eles. Mas é só um exemplo. Ou ainda a gente pode dizer assim, ó, se for uma mídia, tipo tela, o máximo da largura for 600 px e a orientação for landscape, ou seja, foi um celularzinho pequeno que eu girei a tela para ver, eu posso ter um outro comportamento. Então, posso usar esse AND para ir concatenando características de mídia ali que eu quero selecionar. Beleza. E como é que organiza essa parada toda? Ó, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho uma mídia definida de 600 px. Ela é no máximo 600 px. E eu tenho um comportamento aqui para esse meu exemplo. Depois eu tenho uma mídia que no mínimo é 1200 px de largura. E tem um outro comportamento. Então eu tenho um botão, ou seja, que é para todas as mídias. E depois eu tenho aqui, quando é tela e o máximo da largura tiver 720, ele vai ter um outro comportamento. Cara, o que tá acontecendo aqui? Tipo, ele mudou de 600, mudou em 1200, mudou quando era button. Eu chego aqui no final desse código, eu não sei mais se ele tá aumentando, se ele tá diminuindo, o que tá prioridade, sabe? Então, o que a gente faz para tentar deixar isso um pouco melhor? Do mais genérico para o mais específico. Continua valendo aquela mesma regra do CSS de antes. Aí a gente pode ordenar depois do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, por exemplo aqui, do mais genérico para o mais específico. All, para todos os tamanhos de tela, é o mais genérico possível. O meu ponto example vai ter essas características. Tá, mas se a minha mídia tem no máximo 1200 pixels de largura, ele vai ter esse outro comportamento. A minha largura desse elemento example vai ter só 800 px. Tá, mas eu tenho outra condição especial. Se for só 900 no máximo de largura, aí eu vou ter 80% de largura em vez de 800 px. Ele vai acompanhar o tamanho da tela. Ah, mas eu tenho no máximo 600 px. Tá, agora meu dispositivo já está bem pequeno, é melhor eu ocupar a tela toda para mostrar esse botão. Então, observe, a gente tem uma ordem mais genérico para todo mundo. 1200 é maior largura. Né? Maior largura. Esse aqui é a maior de todas, a largura geral. Tem um caso específico quando chega de 1200 para baixo. Tem um caso específico quando é de 900 px para baixo. E tem outro caso específico quando é de 600 px para baixo. Tem uma ordem do maior para o menor. A gente ordenou. Ou a gente... esse cara não deveria ter aparecido aqui. Ainda. Ou a gente pode ordenar do menor pro maior. Que, spoiler... é o tal do mobile first que a gente ouve falar. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, do menor para o maior. Quando a gente está trabalhando do menor para o maior, a gente define um exemplo aqui que tem a largura 100%. Esse cara vai ter a largura de 100% o tempo todo. Mas eu tenho uma situação onde minha mídia tem no mínimo 600 px. Aí eu defino que a minha largura não precisa mais ser 100%, ela pode ocupar 80% da tela. Mas depois, quando a minha largura já tem uma tela que no mínimo ela tem 900 px, ou seja, já é uma tela bem maior, então eu posso, em vez de ter 80% da tela, eu posso ter uma largura definida para a gente ter um foco ali para onde ler, por exemplo. Vou definir para 800 px. E aí quando eu tenho outra tela, que aqui está errado, é min width 1200, eu posso definir outra largura para minha página. Então, não sei se vocês já repararam, às vezes quando tu tem um celular, muitas vezes esse conteúdo, o celularzinho, a tela, o texto ocupa o espaço todo. A gente vai aumentando a tela do notebook, daqui a pouco bota na tela 4K, só tem a coluna no meio, o resto não tem mais nada. É porque tu não consegue ler uma linha numa tela gigante, começando de um lado e indo lendo pro outro, sabe? Então, tu foca esse conteúdo num trecho. Por isso que tu define, por exemplo, uma largura fixa para quando tu tem uma tela muito grande. Esse formato do menor pro maior, que é o meu spoiler, é o tal do mobile first. Porque o spoiler foi antes do spoiler ainda, antes da hora de dar o spoiler.